Fala galera, tudo bem? Vamos resolver agora uma questãozinha de geometria plana do vestibular da UERJ que fala de semelhança de triângulos. A questão fala o seguinte: nos triângulos PQR e PST representados a seguir, o ponto Q pertence ao segmento de reta PS e o ponto R pertence ao segmento de reta PT. Aí ele fala o seguinte, que os segmentos PQ valem 41. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Vou marcar aqui o teu PQ, estou marcando aqui em rosa, que vale 41. E ele fala que o segmento de reta QR vale 9. Então esse segmentozinho verde aqui vale 9. Gente, se esse triângulo PQR é um triângulo retângulo, eu automaticamente já tenho o tamanho do segmento PR. Como? Só a gente fazer o teorema de Pitágoras, né? Então o que a gente vai fazer para encontrar esse ladinho aqui que vale x, né? Que vai ser o PR. Vou fazer um teorema de Pitágoras simples aqui do lado, para a gente poder já saber quanto vale esse tamanho se precisar dele. X ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 41 ao quadrado. Então fiquei com x ao quadrado mais 81 é igual a 1.641 ao quadrado, 1.681. Beleza? Passando o 81 para o outro lado, vai ficar 1.681. Tira 81, vai dar 1.600. Resultado, gente, o meu x ele vai ser a raiz quadrada de 1.600, que é 40. Beleza? Então eu já sei que esse x aí laranja vale 40. Então a gente já tem esse tamanhozinho aqui, que é o PR valendo 40, se precisar dele. Ele ainda me fala que o segmento PS, que seria esse segmento grandão aqui, ó, o PS inteiro, vale 100. Ou seja, ele está me dizendo que esse tamanho inteiro aqui, ó, daqui até aqui, tudo isso vale 100. Beleza? Bom, pergunta da questão, quanto vale ST? Então ele quer saber quanto vale esse tamanhozinho amarelo aqui, que é o ST. Vou chamar isso aqui de, sei lá, Y, pode ser? O que acontece aqui, gente? Se a gente pintar esse ângulozinho aqui de vermelho, ó, pintei esse ângulo aqui de vermelho. Eu tenho esse triângulo pequenininho aqui, que eu vou separar ele aqui, ó, vou trazer ele para cá. Esse triângulo pequenininho aqui, ele tem um ângulo de 90 e o ângulo vermelho, beleza? E o triângulo grandão, que eu vou até desenhar ele em preto aqui. Deixa eu girar ele para você enxergar melhor. Esse triângulo preto grandão aqui, ó, né? Tá vendo esse triângulo preto aqui? Esse triângulo preto aqui também tem um ângulo de 90 aqui na pontinha. E também tem esse ângulo vermelho aqui. Esse triângulo aqui, gente, grande, na verdade, ele é o triângulo, deixa eu botar aqui as letras P, S e T. Então, esses dois triângulos são semelhantes, né? E aí o que acontece, gente? No triângulo grandão, esse tamanho aqui vale 100 e esse tamanho aqui vale Y, que é o que a gente quer. Beleza? E no triângulo pequenininho, a gente tem essas três medidas aqui. O que eu vou fazer, gente? Como eles têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu vou fazer uma semelhança de triângulos aqui, ó. Então, vou pegar o ângulo vermelho. Beleza? Peguei esse ângulozinho vermelho aqui. Quem é que está de frente para o ângulo vermelho no triângulo pequeno? De frente para o vermelho no pequeno, 9. Quem está de frente para o vermelho no grande? Y. Então, 9 está para Y. Beleza? Agora eu vou pegar o ângulo de 90. Beleza? Vou pegar agora esse ângulozinho aqui de 90. E aí eu vou fazer o seguinte. Quem é que está de frente para o ângulo de 90 no triângulo pequeno? 41.
Quem está de frente para o de 90 no grande? Não sei. Então a gente vai ficar com duas variáveis, não vai adiantar. Então a gente não vai pegar o ângulo de 90. O que a gente vai fazer então, gente? O terceiro ângulo daqui, do pequeno, observa o seguinte, eu vou pintar de azul. Ó. O terceiro ângulo do pequeno, que é esse ângulozinho aqui, ó, ele tem que ser igual ao terceiro ângulo do grande, que é esse outro ângulo aqui. Beleza? E aí agora a gente vai fazer a semelhança com o ângulo azul. Beleza? Por quê? Porque a gente viu que o que de 90 não vai adiantar, você vai ficar com duas variáveis. Quem está de frente para o azul no pequeno é o x, que a gente calculou lá no início, que vale 40. Beleza? E de frente para o azul no grande vale 100. Beleza? Então ficamos dessa forma aqui, ó, de frente para o azul no pequeno vale 40, de frente para o azul no grande vale 100. Gente, primeira coisa que eu vou fazer na hora de montar essa proporção é simplificar um pouquinho aqui, ó, cortar esse zero com esse zero e vou multiplicar cruzado. Quando a gente multiplica cruzado, eu tenho que 4y é igual a 90, né? Quem vai ser o nosso y, gente? 90 dividido por 4. Perfeito? E aí a gente tem o seguinte, 90 dividido por 4 vai ser 45 dividido por 2, que é 22,5, não é isso? Então, cheguei isso aqui para cima, só para você poder enxergar melhor. Aqui também tem que ficar branco. E aí a gente já tem o gabarito da questão, né? Agora, sabendo que o y vai ser 90 dividido por 4, 22,5. Beleza? Pronto. Gabarito da questão, gente. Se o nosso y aqui, a gente acabou de falar que ele é 22,5. Gabarito da questão, olhando para as opções, a gente tem que o gabarito da questão é a letrinha B de bola. Beleza? Questãozinha interessante que a gente precisa de semelhança de triângulos e também do Teorema de Pitágoras para poder resolver. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos resolver agora uma questãozinha de geometria plana que fala sobre a área do círculo. A questão diz o seguinte, o valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8/9 do seu diâmetro. Então, gente, o que ele está dizendo aí? Que você tem uma nova aproximação, uma maneira diferente de se calcular a área do círculo. Então, a gente pode calcular a área do círculo, vou botar aqui, ó, a área do círculo, e aí eu vou colocar um símbolozinho aqui. Ele está dizendo que eu posso calcular ela de outra maneira, sem ser a maneira tradicional que a gente conhece. Como, gente? Ele fala que basta eu pegar 8/9, então vou colocar aqui, ó, 8/9 do diâmetro. Então, 8/9 do diâmetro é 8/9 vezes o diâmetro. Então, é 8/9 vezes 2r, que é o diâmetro. Beleza? Então, se eu fizer 8/9 do diâmetro, observa essa fração, 8/9 vezes o diâmetro. E ele fala que ele quer elevar isso ao quadrado, né? Então, a gente vai elevar isso aqui, ó, pegar isso tudo aqui e elevar ao quadrado. Beleza? Quando eu elevo isso tudo aqui ao quadrado, você vai elevar o 8 ao quadrado, vai dar 64. Vai elevar o 9 ao quadrado, vai dar 81. Então, ficou 64 sobre 81. Beleza? Vai elevar o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Vai elevar o r ao quadrado, que vai ficar r ao quadrado. Então, fiquei com 64 sobre 81 e 4r ao quadrado. Bom, posso multiplicar os numeradores. 64 vezes 4 vai dar 256 sobre 81. Mantenho 81 aqui embaixo. E tudo isso vezes r ao quadrado. Beleza? Bom, ele diz que eu posso calcular a área do círculo dessa forma aqui. Beleza? 256 sobre 81 vezes, no caso, o r ao quadrado. Só que a gente sabe também que a área do círculo pode ser calculada de que maneira, gente? Como é que a gente calcula a área do círculo de outra forma? Né? Forma tradicional de se calcular a área do círculo. É fazer π vezes o raio ao quadrado. Então, vou colocar aqui
vai ser? Peraí. Esqueci como é que eu coloco o pi aqui. Vou ter que fazer na mão. Então, botar assim, ó. Pi. Pi r ao quadrado. Beleza? Vou colocar assim. E aí, quando você faz isso, o que a gente pode fazer, gente? Ele fala o seguinte. Bom, fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo original o π por um número racional. Ou se a gente comparar a área do círculo tradicional com essa área que ele falou aqui pra gente, observa o seguinte, o que está grudado no r ao quadrado aqui, ó, 256 sobre 81. O que está grudado no r ao quadrado aqui é o π. Ou seja, se eu substituir esse π aqui por 256 sobre 81, você tem aproximadamente a mesma área que a área do círculo. Então, o que ele está dizendo? Basta substituir o π por quanto, gente? Gabarito da questão, basta substituir ele por 256 sobre 81. E aí o gabarito fica sendo a letra D. É só comparar e ver quem é que está na frente do r ao quadrado aqui, ó, 256 sobre 81, que no caso seria a aproximação que ele vai dar para o π de 256 sobre 81. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha no vestibular da UERJ, questãozinha de áreas agora, questão bastante complicada de áreas, muito mais complicada pelas contas do que propriamente a dificuldade da questão. Os dois, na verdade, são a mesma coisa, mas as contas delas são bem chatinhas. Vamos para a questão. A questão fala assim, na figura abaixo estão representados dois círculos congruentes de centros C1 e C2, pertencentes ao mesmo plano alfa. O segmento C1 e C2 mede 6. Ele quer saber qual é a área limitada pelos círculos. Limitada seria a região que é fechada por esses dois círculos. Então, primeira coisa mais difícil aí é você entender qual é a área que ele quer. E aí, pelas opções, você já entende que a área que ele quer não é simplesmente essa área que é a interseção dos dois círculos. Na verdade, quando ele fala limitada pelos círculos, o que ele quer seria essa área aqui, gente. Olha só, vou até pintar ela de... Deixa eu botar uma corzinha roxa aqui, para você entender do que eu estou falando. Vou botar aqui mais grossinho. A área que ele quer é a área fechada. Olha, vou botar aqui, ó, a área fechada por esses dois círculos aqui. Então, eu vou tentar contornar aqui, mas vai ser difícil. Ó, esse pedaço. Eita, já tá difícil contornar. Aqui. E fecha com essa outra parte aqui, ó. Então ele quer tudo isso aqui, na verdade, tá, gente? O que ele quer, na verdade? Eu vou pintar para você o que ele quer, para a gente poder entender primeiro qual é a conta que a gente vai fazer. Ele quer isso aqui, gente, ó, dá uma olhada. Olha a área que ele quer para você saber primeiro o que você vai fazer. Ele quer a junção dessa com essa com essa. Beleza? Então a área limitada por esses círculos, isso aqui, ó, vou escrever para vocês, é o que ele quer como área pedida. Então a área pedida é isso aqui. Beleza? Foi? Essa é a área pedida. Para calcular isso, gente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular primeiro, mais fácil, né? Vou calcular a área de um círculo grandão desse aqui, sozinho, beleza? Vou calcular um círculo grandão desse aqui, pronto. Quero calcular a área desse círculo aqui. Depois eu faço parte azul, beleza? A área desse círculo vermelho, essa área vermelha aqui do círculo vermelho, completa, vai valer π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Só que lembrando, essa área vermelha, ele não me deu o valor do π. E aí, quem colocou π igual a 3 se estrepou nessa questão. Por isso que eu falo que as contas dela são bem ruins. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar π vezes 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 36π. Pronto. Já calculei a área mais fácil, que é a área do círculo, e eu não vou aproximar o π para 3. Ele não mandou aproximar o π para 3. Agora, qual é o grande problema? O grande problema seria calcular agora essa área azul. Beleza? E aí esse é o grande problema da gente. Como é que eu calculo essa área azul? Para calcular essa área azul, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a minha figura. Vou fazer isso aqui, ó.
E a área azul, gente, o que, que seria essa área azul aqui que eu vou pintar de azul claro, ó? Essa aqui, né? Essa área azul clara, ela vai ser a área do círculo, que a gente já sabe que é 36π, tirando essas duas áreas aqui, gente. Dá uma olhada, ó. Vou colocá-las de outra cor aqui, ó. Vou até pintar de verde. Vou pintar uma de verde claro e a outra de verde escuro. Vê se você concorda comigo o seguinte. A área azul clara vai ser a área do círculo, tirando essas duas áreas, a verde clara e a verde escura, que são iguais. Então vamos fazer essa conta, que essa conta vai dar trabalho pra gente. Como é que eu calculo essa área verde escura aqui, na verdade? Essa área verde escura, ela vai ser a área desse setor aqui, olha pra cá, ó. Aqui tá o centro, né? Aqui tá o nosso centro. Vou puxar pra cá o raio 6 e vou puxar pra cá o meu raio 6. Beleza? E aí eu vou trazer pra cá pra você tentar enxergar mais uma vez. Olha o que eu vou fazer. Eu quero calcular essa área aqui, gente, ó. Dá uma olhadinha. Como é que eu calculo a área verde escura? Como é que a gente calcula essa área verde escura aqui? Essa área verde escura, ela vai ser a área desse setor aqui, ó. E aí, para eu saber a área do setor, eu preciso saber qual é o ângulo do setor, né? Porque eu sei que aqui é 6. Eu sei que aqui é 6. Mas eu ainda não sei quantos graus tem esse ângulo aqui, ó. Beleza? Porque a área dessa parte verde vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Mas para isso eu preciso saber quantos graus tem aqui. E aí eu vou aqui para cima, gente, ó. Vou rabiscar aqui em cima. Porque não tem lugar para fazer conta nessa questão, né? Não tem espaço, na verdade, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu puxar daqui para cá, vale 6. Se eu puxar daqui para cá, também vale 6. E se eu puxar daqui para cá, vale 6. Então, esse triângulo, gente, ele é um triângulo equilátero. Então, esse ângulozinho daqui da ponta é um ângulo de 60. Esse ângulo aqui, ó. Beleza? Se eu fizer a mesma coisa para baixo, gente, daqui para cá vale 6. Daqui para cá também vale 6. Então, o triângulo para baixo também é equilátero. O que isso quer dizer, gente? Ó, tentar mostrar no desenho aqui, ó. Daqui para cá vale 6. Daqui para cá também vale 6. Então, esse ângulo aqui, olha para cá no meu desenho, é um ângulo de 60. Pelo mesmo motivo, daqui para cá também vale 6. Significa que esse ângulo aqui também é um ângulo de 60. Então, esses dois ângulozinhos aqui, ó, esse vermelho e esse azul, são ângulos de 60 graus. Isso quer dizer que esse ângulozão aqui, ó, sei lá que cor que eu vou botar, amarelo, ele é um ângulo de 120, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, vou botar pequenininho aqui, tamanho 10, um ângulo de 120. Só botar uma cor decente, né, gente? Bom, como é que eu calculo, então, essa área verde? Essa área verde aqui, tá? Tem que aumentar o tamanho? Tem, né? 10 não vai rolar. Essa área verde aqui. Essa área verde vai ser a área do setor de 120. Então, a área do setor de 120. Beleza? É um setor de 120 raio 6 menos a área do triângulo. E aí esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo, né? É um triângulo que eu tenho o que dele, gente? A única coisa que eu tenho dele são dois lados e o ângulo formado por eles. E aí agora a gente vai fazer essas áreas separadas, tá? Como é que eu calculo a área do setor de 120? Vou botar aqui no cantinho. A área do setor de 120 graus. É a área do círculo dividido por 3. Por quê? Porque essa área aí é a área do círculo dividido por 3, porque 120 graus é a terça parte de 360. Então, vai ser π vezes 6 ao quadrado, que é o raio,
Só que isso tudo tem que estar dividido por 3, porque 120 graus não é o círculo completo. É só a terça parte de 360. Então isso aqui vai dar 36π sobre 3, que dá 12π. Então 12π é a área do setor de 120. Como é que eu calculo a área do triângulo, aquele triângulo ali? Aquele triângulo, gente, eu sempre falo para os meus alunos que é a área de um triângulo especial. O que é um triângulo especial? Quando você tem dois lados e o ângulo formado por eles. Você vai fazer um lado, que é 6, vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado por eles, que no caso é 120, e vai dividir por 2. Essa é a área do triângulo especial. Beleza? Um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo, sobre 2. Isso aqui vai dar quanto, gente? 6 vezes 6 dá 36, por 2 vai dar 18. Então isso aqui vai ficar 18. O seno de 120 é o mesmo seno de 60, que na tabelinha que vocês conhecem vale raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, como é que ficou a minha área, gente? Ficou 18, que é 6 vezes 6 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Colocando tudo isso junto, isso aqui vai dar 9 raiz de 3. Beleza? 9 raiz de 3 é a área o quê, gente? 9 raiz de 3 é a área do triângulo. Observem então, gente. A área do setor de 120 é 12π. A área do triângulo é 9 raiz de 3. E aí eu vou ter então que a minha área verde... O que seria então a nossa área verde, gente? A nossa área verde vai ser 12π menos 9 raiz de 3. Observa que eu não estou aproximando nada ainda, né? Eu estou só calculando a minha área verde. Se a área verde escura é 12π menos 9 raiz de 3, essa áreazinha aqui, ó, que é a verde escura mais a verde clara, observa, gente, a área verde clara também vale 12π menos 9 raiz de 3. Beleza? Mesma coisa, né? E aí, quem vai ser a área azul, gente? A área azul vai ser a área do círculo completo, tirando essas duas juntas. Essas duas juntas, quanto é que vão dar essas duas juntas aqui, gente? Essas duas juntas aqui, vou colocar em branco, ó. Essas duas juntas aqui, se eu juntar os dois, vai dar o quê, gente? 24π. Menos 9 raiz de 3, menos 9 raiz de 3 dá menos 18 raiz de 3. Beleza? Então, essas duas juntas são iguais a isso aqui, ó. Beleza? Essas duas juntas. E aí, quem vai ser a nossa área azulzinha clara? A nossa área azulzinha clara vai ser a área do círculo. Como é que é a área do círculo, gente? A área do círculo completa, ela vale 36π, né? Que seria π vezes 6 ao quadrado. Então, dá 36π. Tirando essas duas juntas, que seria o quê, gente? 24π menos 18 raiz de 3. Contas chatíssimas, né, gente? Contas bem esquisitas. Isso aqui vai ser o quê, gente? A nossa área azul clara. Se eu melhorar essa conta aqui, mudando o sinal de dentro, vai ficar 36π menos 24π mais 18 raiz de 3, que vai dar 36 tira 24, vai dar 12. 12π mais 18 raiz de 3. O que é esse 12π mais 18 raiz de 3, gente? É só a área azul clara. Acabou a nossa questão, né, gente? Por que acabou a nossa questão? Porque agora a gente vai para a resposta. A resposta é essa área roxa. A área roxa é a vermelha mais a azul. A vermelha é 36π. A azul, 12π mais 18 raiz de 3. Pronto. Então agora a gente vai escrever aqui em azul escuro a nossa... Vou botar em roxo, né? Vou botar assim, nossa resposta. Quem vai ser a nossa resposta, gente? 36π, que é a área vermelha, mais a área azul, que é 12π
mais 18 raiz de 3. Beleza? Foi? Se a gente não fez nenhuma continha, né, maluca aí, nada demais. Agora a gente chega na resposta. Que vai ser o que então, gente? 36 com 18, com 12, desculpa, vai dar 48 pi mais 18 raiz de 3. Beleza? Fica sendo essa a nossa resposta. E é agora que a gente vai para o problema, porque agora eu preciso de aproximações. Como ele não deu o valor do π, a gente vai ter que fazer o que, gente? Ó, 48 vezes... Eita, peraí. 48 vezes 3,14 mais 18 vezes 1,7. Beleza? Vamos fazer essa continha? Espero que a gente consiga fazer essa conta bonitinha e não dê nada errado, né? Então, vamos fazer a continha agora. 48 vezes 3,14. 150,72. Mais 18 vezes 1,7. Pronto! 181,32. Olha que droga que tá isso aqui, né? Então, a nossa resposta é essa roxa aqui, ó, 18π mais 18 raiz de 3. Se eu fizer a conta com 3,14, vai dar 181,32. E aí o gabarito da questão, como ele fala, ele quer a área aproximada, 182 aproximadamente. Beleza? Questão bastante complicada, porque ela já começa com um enunciado confuso, para a gente entender qual seria a área que é limitada pelos círculos. Limitada é a área fechada por esses círculos, por isso que eu coloquei essa parte roxa toda aqui. E aí tem várias confusões, inclusive as contas que são bem ruins, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem de primeira, dá uma olhada de novo, volta no vídeo, porque eu sei que essa questão é bastante complexa. Perfeito? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de geometria plano vestibular da UERJ, uma questão complicadinha também, com bastante erro e com nível de dificuldade de médio para alto. Vamos lá? Vamos para a questão? Na questão ele fala o seguinte: os azulejos quadrados ABCD, DFG e FHIJ foram dispostos em mostruário conforme ilustrado na figura. Nesse arranjo, os vértices BC, H e I são colineares, ou seja, estão na mesma linha. As áreas revestidas pelos azulejos, esse primeiro aqui vale 9,3, esse segundo aqui, maior, 1,57, e a área do terceiro vale X. E ele quer saber quanto vale o lado em centímetros do azulejo de menor área, ou seja, se eu souber o X, eu descubro quanto vale o lado desse quadradinho aqui. Bom, o que eu preciso pensar aqui, gente? Eu preciso pensar o seguinte, eu vou chamar o lado desse quadrado aqui de... vou chamar o lado desse quadrado aqui, eu vou chamar de xzinho, não vou chamar de xão não, tá? Vou chamar de xzinho. O lado desse aqui eu vou chamar de y e o lado desse aqui eu vou chamar de z, beleza? Então, os lados dos quadrados eu estou chamando aí de x, y e z. O que acontece, gente? Esse ângulo aqui, ó, vou até tentar fazer esse desenho aqui para você tentar enxergar o que está acontecendo, ó. Dá uma olhada aqui no chão. Eu tenho um chão aqui, e aí eu tenho esse cara aqui e esse aqui. E eu tenho esse ângulo aqui, um ângulo de 90. Dá uma olhada, gente, ó. Beleza? Esse aqui é o meu ponto E. Quero que você observe bem essa figura aqui. Aqui é o meu ponto E. Se eu juntar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, com esse aqui, que eu vou chamar de beta, esse beta aqui vai ser difícil, hein? Mas eu consigo. Tá vendo? Esse ângulo alfa, mas esse ângulo beta. Seria eu botar duas cores aqui, botar um ângulo azul e vou botar aqui um ângulo amarelo. Se eu juntar o alfa com o beta com 90, tem que dar 180. O que isso quer dizer, gente? Que se você somar o alfa com o beta, tem que dar 90.
Observa, gente, eu vou colocar cores aqui, ó. Esse ângulo aqui é azul. Olha pra cá, gente, ó. Porra, não quer ficar azul, não? Esse ângulo aqui, ele é... Oxa, Maria. Esse ângulo aqui, gente, ó. Esse ângulo grandão. Ele é um ângulo azul. Não quer ficar muito azul, não, mas tá bom. E esse outro ângulo aqui, ele é um ângulo amarelo. A soma do azul com o amarelo tem que dar 90. O que isso quer dizer, gente? Que se a soma do azul com o amarelo tem que dar 90, e aqui já é 90, observa, eu tenho 90 azul, amarelo, para dar 180. Então, aqui nesse triângulo da esquerda, 90 azul, aqui em cima tem que ser amarelo. Foi? E do lado direito, gente, observa, mesma coisa. Amarelo, aqui é 90, lá em cima vai ter que ser azul. Beleza? Por quê, gente? Porque a soma desses três tem que dar 180. Então, se aqui é 90, azul e amarelo, dando 180, se aqui é 90 e azul, aqui tem que ser amarelo. Se aqui é 90 e amarelo, aqui tem que ser azul. E aí esses triângulos têm os mesmos ângulos. Só que eles não são só semelhantes, porque quando eles têm os mesmos ângulos, a gente diz que eles são semelhantes. Só que eles, além de terem os mesmos ângulos, eles têm um lado em comum, que é a hipotenusa. Observa o seguinte, a hipotenusa desse triângulo da direita é o y. A hipotenusa desse outro triângulo aqui, ó, também é y, porque essa figura é um quadrado. Então, na verdade, esses dois triângulos, eles não são só semelhantes, eles são congruentes. O que significa ser congruentes? Eles são iguais, beleza? Então, esse triângulozinho aqui, ó, beleza? E esse triângulozão aqui, ó, que eu vou virar ele para você, eles não são só semelhantes, eles vão ser iguais. Por que eles são iguais, gente? Observa, eles têm todos os ângulos iguais, ó, 90, 90. E aí vamos lá, gente, a gente sabe que 90 com azul com amarelo tem que dar 180. E aí a gente pintou esse cara aqui de azul. Se aqui é azul, aqui em cima tem que ser amarela. Do outro lado, se aqui é amarelo, lá em cima vai ter que ser azul. E aí, a princípio, eles seriam semelhantes. Só tem os mesmos ângulos. Só que eu já sei o seguinte. Esse ladinho aqui, ó, x. Beleza? Esse hipotenusa aqui é o lado do quadrado maior, chamamos de y. Esse cara é y. E esse cara aqui é o z. O que acontece, gente? Esses triângulos eles são congruentes pelo caso ALA. Como que você prova que dois triângulos são congruentes? Ou pelo caso LLL, se eles tiverem os três lados iguais, ou se eles tiverem dois lados e um ângulo em comum, ou se eles tiverem dois ângulos e um lado. Aqui eu já tenho os três ângulos em comum e um lado, então ele cai nesse terceiro caso aqui de congruência de triângulos, que é o caso ALA. Então, eles são congruentes. O que isso quer dizer, gente? Eles são iguais. Então, se de frente para o azul aqui é Z, de frente para o azul aqui tem que ser Z. Beleza? Se de frente para o amarelo no da direita é X, de frente para o amarelo aqui tem que ser X. E aí, nesses triângulos retângulos, a hipotenusa é o Y. Se eu fizer o teorema de Pitágoras aqui, ó, né, se eu fizer um pitch, como é que ficaria esse pitch aqui? Fala para mim. Esse pitch ficaria assim, ó. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Beleza? Isso é um Pitágoras. E aí vamos lá, gente. Ele está dizendo que o quadrado primeiro tem área 93. Se a área é 93, o que a gente tem aqui, gente? Que z ao quadrado é 93. O segundo quadrado, que é o quadrado maiorzinho aqui, ó, que tem lado y, ele está dizendo que tem área 157. Isso quer dizer que y ao quadrado é igual a 157.
Beleza? Vou substituir esses dois dados lá, gente, ó, no meu Pitágoras. Pega esses dados aqui, encaixa eles aqui, ó. Como é que vai ficar se eu encaixar eles aqui, gente? Se eu encaixar esses dados aqui, né? A gente vai ficar com a seguinte expressão. Y ao quadrado, 157. É igual. X ao quadrado eu não sei. Mais o Z ao quadrado eu sei que é 93. Pronto, gente. Passa para o outro lado. Quem vai ser o nosso x ao quadrado? Vai ser 157 menos 93. 157 menos 93 dá exatamente 64. Se x ao quadrado é 64, o x é a raiz quadrada de 64, que vale 8. O que é o x, gente? É o ladinho do quadrado menor, o xzinho, né? O xão é a área dele, na verdade, né? Chamou aqui de xão. Então, o lado desse quadradinho pequeno vale 8, beleza? Que é exatamente o lado em centímetros do quadrado de menor área. Gabarito da questão, gente, letra D, 8, beleza? Questão bastante interessante que fala sobre semelhança e sobre congruência de triângulos, também relacionado a áreas, beleza? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de geometria plana da UERJ, questão complicadinha que fala sobre áreas também. E aí vamos para a questão. A questão fala o seguinte: considere na imagem os quadrados, o amarelo e o azul, que as áreas valem S1 e S2. O triângulo retângulo ABC, e ele já fala para você, isso é bem importante, né? Que esse triângulo é retângulo, então você já sabe que aqui eu tenho um ângulo reto, né? E ele fala que tem um trapézio retângulo. Um trapézio retângulo também tem um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui, beleza? Bom, e aí ele fala o seguinte: sabendo que CD, olha o que ele está dizendo, gente, vou tentar colocar com cores aqui, ó, vou até pegar uma corzinha melhor pra gente. Ele está dizendo que CD, esse tamanho rosa, beleza? É igual a CX. Então, esses dois tamanhos rosas são iguais. E ele também fala, que eu vou pegar outra cor aqui, que esse tamanho verde, esse tamanho verde aqui, não vou botar azul, né? Azul não, vai ficar ruim. Vermelho aqui, ele fala que é igual a esse tamanho vermelho aqui, ó, que o BX é igual ao BE. E aí, vamos lá, gente. Eu vou chamar aqui, ó, esse rosinha eu vou chamar de... Não posso chamar de X, né? Que senão vai complicar vocês. Vou chamar de M. E aqui também vale M. E o vermelhinho eu vou chamar de N. E aqui também vale M. Perfeito? O que a gente tem aqui, gente? Dá uma olhadinha, ó. Eu não sei quanto vale o lado do quadrado amarelo. Mas eu vou chamar o lado do quadrado amarelo de... de B. O lado do quadrado azul eu vou chamar de C. Se eu usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, olha pra cá, gente. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui? Eu vou trazer ele pra cá, ó. Nesse triângulo retângulo aqui eu tenho o seguinte. Esse cara aqui é C. Esse aqui é B. E a hipotenusa, pelo que eu chamei ele de MN, é M mais N. E aí eu tenho o seguinte, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho o que, gente? Que B2 mais C2 é igual a M mais N, parênteses, ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Ao mesmo tempo, eu tenho a área do trapézio. Como é que é a área de um trapézio, gente? Vou colocar aqui, ó, já está para vocês, né? A área do trapézio é base maior mais base menor. Vou colocar aqui, ó, área é base maior mais base menor. Vou botar assim, ó, base maior mais base menor. Para vocês não confundirem com o Bzinho que eu coloquei aqui. Vezes a altura dele
dividido por 2, não é isso? Então, essa é a fórmula da área de um trapézio. E aí agora a gente vai para as bases maiores e menores. Vamos lá. Base maior, gente. A base maior desse trapézio vale N. Mais a base menor desse trapézio, que é M. Vezes a altura desse trapézio. Gente, se você colocar esse trapézio em pé, a altura dele vai ser exatamente o M mais N. Isso tudo dividido por 2. Essa vai dar a área do trapézio. Bom, N mais M e M mais N é a mesma coisa. Então, a área do trapézio nada mais é do que M mais N, parênteses ao quadrado, só que dividido por 2. Fazendo com letras, fica sendo assim, né? Beleza? Só que olha só, gente, dá uma olhada nesse Pitágoras aqui, ó. O que B2 é? B2 é a área do quadrado amarelo. E a área do quadrado amarelo aqui, gente, dá uma olhada, ó. A área do quadrado amarelo, a CFG, é exatamente B2, que ele chamou de S1. Ou seja, essa área aqui, ó, B ao quadrado, ela vale, peraí, botar uma setinha para baixo, essa áreazinha aqui, ó, ela é S1. Pelo mesmo motivo, C2. C2 é a área do quadrado azul. A área do quadrado azul, ele chamou de S2. Então, essa área aqui, S2. Então, se eu somar, gente, S1 com S2, veja a conclusão. S1 mais S2 dá M mais N ao quadrado. A área do trapézio é M mais N ao quadrado sobre 2. Ou seja, dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Essa área aqui, ó, S1 mais S2, ela é M mais N ao quadrado. Então, no lugar de M mais N ao quadrado, vou colocar o que, gente? S1 mais S2. Então, minha resposta vai ficar em cima. M mais N ao quadrado, S1 mais S2. Só que tudo isso ainda está dividido por 2, né? Tá faltando ali no caso, dividir por 2. Pronto. O que eu fiz? Eu só tirei esse M mais N ao quadrado e substituí por B2 mais C2, que é S1 mais S2. Gabarito da questão, gente, então, S1 mais S2 sobre 2. Gabarito da questão, letrinha A. Link. Letra pra cacete, M mais N, S1, S2. Se eu tivesse colocado aqui no lugar do B e do C, tá? Qualquer cara que seja pitagórico ia dar certo. Se você substituísse valores aí pro B e pro C, tá? E aí você substituísse valores também pro M e pro N. Você com certeza ia encontrar o mesmo resultado. Então, quem quiser fazer por números, tentar chutar valores aí, tentar fazer com 3, 4, 5, se deu certo, ótimo, a questão de múltipla escolha. Eu fiz com letras porque é o jeito certo de fazer, né, gente? É o jeito mais tradicional de fazer para mostrar para vocês que a área é exatamente S1 mais S2 dividido por 2, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do vestibular da UERJ, mais uma questãozinha de áreas, de proporcionalidades de áreas, questão bem complicadinha. Vamos para a questão. A questão fala o seguinte: quadrado ACEG de centro J foi dividido em 5 polígonos de mesma área. Observa que os polígonos que ele dividiu de mesma área são esses polígonos coloridos aqui, tá? Sabendo que o lado do quadrado vale 10 e sabendo que esse pedaço aqui vale 8, quanto vale a tangente do ângulo branco, esse ângulo F aqui, assinalado na figura? Bom, primeira coisa, gente, quanto vale a área total do quadradão, né? A área total desse quadradão aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. A área total, ela é 10 ao quadrado, que é 100. Isso quer dizer o quê, gente? Que cada polígono, se são todos com a mesma área e são 5 polígonos, cada polígono tem área 100 dividido por 5, que é igual a 20.
Beleza? Então, cada polígono desse tem área 20. O que isso quer dizer, tá, gente? O que isso é importante pra gente saber que cada uma dessas áreas vale 20? Observa que o J é o centro do quadrado. E aí eu vou pegar esse quadrado e vou dividir ele assim, gente. Dá uma olhada, ó. Esse aqui é o meio. Vou dividir ele assim. Tudo fazendo 90 graus aqui. Esse cinza aqui não vai importar muito pra gente. E aí eu tenho o seguinte. Eu consigo, por exemplo, saber quanto vale esse pedaço aqui. Né? Se o lado do quadrado é 10, eu já sei que aqui é 5. Eu sei que essa altura do triângulo azul também é 5. Beleza? Eu sei que esse outro pedaço aqui também é 5. Então, esses pedaços aqui eu já sei que valem 5. E eu sei que esse outro pedacinho aqui da direita também vale 5. Bom, eu consigo, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa mesma figura, vou andar com ela pra cá, tá? Vou copiar ela e vou colar ela aqui, só que eu vou virar ela assim, quer ver, ó? Virei ela assim. É a mesma figura, só que eu tenho que diminuir ela, né? Pra ela caber nesse espacinho aqui. Vou virar ela assim. Quando eu faço isso, eu consigo, por exemplo, calcular essa base aqui, ó. Beleza? Se eu chamar essa base aqui de Bzinho, observa aqui. Bzinho vezes 5, que é a área do triângulo azul, tá, gente? Dá uma olhada na área do triângulo azul. Se eu fizer assim, ó, base, que é Bzinho, vezes a altura, que é 5, dividido por 2, isso tem que dar 20, que é a área do triângulo azul. Beleza? O que isso quer dizer, gente? Que 5Bzinho passa o 2 multiplicando é igual a 40, que o Bzinho é igual a 8. Então, olha o que eu acabei de descobrir, gente, que esse pedaço aqui também vale 8. Se esse pedacinho vale 8, se o Bzinho aqui, ó, vamos lá, se o Bzinho eu acabei de descobrir que é 8, esse pedacinho aqui, ó, JH, vai valer 2. E aí, olha só, gente, dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Vou ligar do G até o centro. Beleza? Ligando do G até o centro. E vou pintar esse triângulo de preto, né? Eu vou pintar esse triângulo aqui de roxo. Ah! Olha pra cá. Vou pintar esse triângulo aqui de roxo. Dá uma olhada para esse triângulo roxo. A base dele é 2 e a altura dele é 5. Quanto vai valer a área desse triângulo roxo? Vamos lá. A área básica é 2. A altura é 5. Dividido por 2, isso vai dar 5. Concorda? Gente, pensa comigo. Se a área do triângulo roxo é igual a 5, e a área do polígono laranja todo vale 20, significa que, ó o que eu vou fazer aqui, gente, dá uma olhada, ó, vou trazer para cá, ó. A área desse triângulo roxo aqui é 5. A área do polígono toda valia 20. Quer dizer que para o laranja agora, só o triângulo laranja, sobrou 15. Então, a área do triângulo laranja, observa que a base dele está de cabeça para baixo, ó. Chamar essa base aqui de, sei lá, X. Esse tamanho aqui, X. Ele está de cabeça para baixo. Se eu fizer essa área aqui, ó, a área laranja, ela vai ser base, que é X, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. E isso tem que dar 15. Por que 15 e não 20, Link? Porque se a área do roxo vale 5, para completar 20 faltam 15. Então, essa área vale 15. Se essa área vale 15, 5x é igual a 30, x é igual a 6. O que vale 6, Link? 6, então, é o x. Observa que o x é igual a 6, que é esse tamanho inteiro aqui, ó. E aí, olha só, gente. Essa cruz aqui que eu fiz de 5, 5, 5, 5,
esse tamanho aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá para o meu desenho. Estou marcando aqui, ó. Esse tamanho aqui vale 5. Beleza? Se esse tamanho aqui vale 5 e o x vale 6, sobrou quanto para aquele outro ali, gente? Se esse aqui vale 5 e o x eu acabei de ver que vale 6, esse tamanho que eu vou pintar aqui de rosa, observa, tem que valer 1, né? Para completar o 6. Beleza? Então esse pedacinho aqui, que eu estou tentando deixar ele de reto, mas está difícil. Ele não quer ficar reto. Pronto, foi. Esse tamanhozinho aqui tem que valer 1. E aí pronto. Se esse tamanho vale 1, eu já consigo fazer a tangente do ângulo branco. O que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, vou virar o triângulo de cabeça para baixo aqui. Observa. Esse triângulo... Eita, peraí, que tá girado errado. Ih, não quer girar não? Tentando girar para ele ficar na mesma posição do outro, ele não quer girar não. Esse triângulo aqui, né? Ele tá de cabeça para baixo. Dá uma olhada nele, ó. A gente matar a questão agora. Esse triângulo aqui, ó. Pronto. Que tem essa pontinha aqui, F, né? Observa que esse pedaço rosa aqui vale 1. Esse pedaço rosa vale 1. E esse pedaço vermelho aqui, eu botei até 6 ali, agora que eu vi. Não é 6 não, é 5, né? Aqui, gente, vou até apagar aqui com a borrachinha. Deixa eu apagar aqui. Eu falei 6, falei 5, coloquei 6, né? E esse pedaço aqui vale 5. Esse pedacinho aqui vermelho vale 5. Beleza? Quanto vai valer então a tangente do ângulo F, gente? A tangente do ângulo F, como o triângulo ele é retângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo aqui vai ser cateto oposto, que é 5, cateto adjacente, que é 1. Então a tangente, vou botar aqui, ó, tangente de F é igual a 5 sobre 1. Beleza? 5 sobre 1, gente, gabarito da questão, a tangente do F vale 5. Beleza? Gabarito da questão, então, letra C. Perfeito? Bastante difícil a questão, fala sobre a área de triângulo, área de polígonos, mas especialmente sobre a área de um triângulo obtusângulo, né? Que é esse triângulo roxo aqui, em que a base dele é 2 e a altura vale 5. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de geometria plana, questãozinha agora que fala sobre relações métricas no triângulo retângulo. Vamos para a questão. Questãozinha do vestibular da UERJ também, ela fala o seguinte: para construir uma pipa, para construir uma pipa representada na figura abaixo, quadrilátero ABCD, foram utilizadas duas varetas e uma linha e papel. As varetas são representadas pelos segmentos, a linha é utilizada pelas extremidades, que reveste a área total da pipa. Os segmentos AC e BD são perpendiculares. O que ele está dizendo aqui, gente? Que esse cruzamento aqui, ó, faz um ângulozinho de 90. Então, olha que bonitinho para vocês aqui, ó. Esses ângulos aqui, ó, os dois são 90 graus, tanto aqui quanto aqui. E do outro lado também. Então, tem triângulos, 4 triângulos retângulos aqui, na verdade. E, além disso, ele ainda fala que o ângulo ABC aqui em cima é reto. E do outro lado ele fala que o ADC, esse aqui, também é reto. Então eu queria que você olhasse para dois triângulos. Esse rosa aqui. Beleza? Queria que você olhasse para ele. E queria que você olhasse para esse outro triângulo aqui. Que eu vou pintar de verde. Se você observar bem,
eles são idênticos. Mas se você não percebeu isso, você vai perceber agora. Porque olha só. O que acontece aqui, gente? Ele me diz que o segmento AE vale 18. Observa que esse segmento pequenininho aqui, ó, vale 18. E esse segmento maior aqui, ó, o EC, vale 32. Então, se eu olhar o triângulo rosa, né? Se eu olhar o triângulo rosa, vou botar ele assim. Visto nessa posição aqui, ó, dá uma olhada. Se eu olhar ele nessa posição, com o ângulo de 90 aqui e o B aqui. O que acontece aqui, gente, se eu colocar o B aqui? Ele vai ter essa linha preta, que é a altura relativa à hipotenusa, observa, dividindo esse cara aqui em dois pedaços. Essa altura preta aqui eu vou chamar de H. E esse pedacinho aqui vale 18. E esse outro pedação aqui vale 32. Se eu fizer a mesma coisa com o triângulo verde, ou seja, vou até copiar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar e fazer a mesma coisa. Só que aí eu teria que trocar esse cara aqui ao invés de rosa. Deixa eu só pintar por verde aqui. Eita, ó que bonitão, ficou. Pronto, consegui. Esse ponto aqui eu vou chamar de D, Dzão. Pronto. Vê se não é a mesma coisa, ó, se eu chamar essa altura aqui de H e essa outra altura aqui de H. Os dois triângulos são idênticos. E tem como eu encontrar esse H. Porque o que acontece, gente? Existe uma relação métrica no triângulo retângulo. Tem várias, né, gente? Mas tem uma bem importante, que dá inclusive para resolver essa questão aí, a princípio, com mais facilidade. Ó, colocar para cá. Vai, fica reto, por favor. Pronto. Ah, não ficou reto não. Que diz o seguinte. Quando você tem... Vou até colocar elas aqui, né? Peguei aqui a minha altura relativa à hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa, o ângulo de 90 tá aqui, ó. Ficou ruim pra caramba esse ângulo de 90. Eita. Tem que fazer assim. Assim. Pronto. Quando eu tenho esse ângulo de 90 aqui, se aqui for H e aqui for M e N, existe uma relação métrica que diz o seguinte, que H2 é igual a M vezes N. E essa relação ela é obtida através de uma semelhança de triângulos. Mas para a gente não precisar fazer a semelhança, a gente pode aplicar direto essa relação. Então, por exemplo, aqui no triângulo rosa, eu posso simplesmente fazer o seguinte, dizer que H2 é igual a 18 vezes 32. Beleza? E aí, quanto é que dá 18 vezes 32, gente? Vamos lá. 18 vezes 30 dá 540, com 36, 576. Pronto. E aí o H vai ser a raiz quadrada de 576. Beleza? O H vai ser a raiz quadrada de 576, que é 24. Pronto. Já descobri o valor do H tanto para o triângulo rosa quanto para o triângulo verde. Olha o que eu acabei de descobrir, gente, que esse cara aqui vale 24. Se ele vale 24, e eu chamar, por exemplo, aqui de x, eu faço um Pitágoras, vai ficar assim meu Pitágoras, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 18 ao quadrado, mais 24 ao quadrado. O x ao quadrado é igual a 18 ao quadrado é 20 a 400, 300, 256, não, 256 é 16, 324. E 24 ao quadrado é 576. Ou seja, o meu x ao quadrado vai ser 900. Quanto vale o x? 30. E aí, esse é o x do lado direito. Observa que eu estou tentando fazer um Pitágoras aqui, ó. Esse Pitágoras que eu fiz está aqui, ó, x2, 18h2. Mas ele é o mesmo Pitágoras daqui, ó, 18h. Ou seja, aqui também vale o mesmo x. Então, esse 30 ele vale para cá, para esse Pitágoras, mas também vale para cá. Beleza?
Vou voltar agora. Agora eu vou para o outro triângulo retângulo. Eu vou para esse da direita aqui, ó. Eu vou para esse triângulo que eu vou pintar de azul escuro aqui, ó. Esse. E aí nesse triângulo azul escuro, eu vou chamar aqui de y. O que vai acontecer, gente? Se eu fizer esse Pitágoras aqui, vai ficar assim, ó. Y ao quadrado é igual a 32 ao quadrado, mais o h, que eu já achei, que é 24 ao quadrado. Vamos lá. Y2 vai ser 32 ao quadrado é 1024. 24 ao quadrado, 576. Y2 vai ser 1600. Quem vai ser o y? Raiz quadrada de 1600, 40. Ou seja, esse cara aqui, para esse Pitágoras, 32 com 24. E esse Pitágoras aqui também é 32 com 24. Então aqui também, ó, não sei se você percebeu, o mesmo Pitágoras acontece do lado de cá, aqui é y. Beleza? E aí ele pede a soma do AB com o BC, com o CD, com o DE. Então ele quer o perímetro desse quadrilátero, na verdade. Então como é que vai ficar a nossa resposta, gente? Deixa eu botar uma cor boa aqui pra gente. Deixa eu tentar pegar uma cor maneira. Pegar preto mesmo. Então a nossa resposta vai ser o AB. Vamos lá, gente. O AB é o x vale 30. Mais o BC é o y vale 40. Mais o CD é o y vale 40 de novo. Mais o DA é o x que vale 30. Pronto. Então, minha resposta vai ser 30 mais 40 mais 30 mais 40, que dá exatamente 70 com 70, 140 centímetros. Beleza? E a gente consegue descobrir isso fazendo dois Pitágoras diferentes, né? Fiz um Pitágoras aqui e depois fiz um Pitágoras aqui. Mas para isso eu precisei descobrir quanto vale esse h usando essa relaçãozinha métrica no triângulo retângulo, que diz que h ao quadrado, que é a altura relativa à hipotenusa, é igual ao produto das duas projeções do m e do n. Beleza? Então essa relação métrica aqui, para quem não sabe, ela é bastante importante. Então quem não lembra dela, essa relação aqui ela é bastante importante. E ela que a gente usou para resolver a questão. Link, daria para resolver de outro jeito? Sim. Poderia fazer semelhança de triângulos, mas ia demorar um pouquinho mais, ia complicar um pouquinho mais. Gabarito da questão, letra A. Beleza? Então, gabarito da questão, 140, letra A. Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do vestibular da UERJ, a questãozinha de geometria plana, questão bastante complicada para vocês verem que esse assunto não é moleza. Vamos para a questão. Ele fala o seguinte: considere a semicircunferência que possui raio 5 raiz de 5 e contém quadrados ABCD e BEFG, conforme indica a imagem. Sabendo que os vértices C, D e F pertencem à circunferência e os vértices A, B e C estão sobre o diâmetro, quanto vale a área do quadrado BEFG, que é o quadradinho azul? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aí, gente, é separar esse quadrado amarelo. Então, o que eu vou fazer com esse quadrado amarelo aqui? Ó? Vou separar ele aqui pra gente, tá? E vou fazer o seguinte: esse pedaço aqui, dá uma olhadinha nele, gente, ó, do centro do quadrado, do centro do semicírculo até aqui, ó, é raio. Beleza? Então, esse pedaço aqui, eu já sei que ele vale o raio da semicircunferência e a gente já sabe que vale, então, 5 raiz de 5. Beleza? Bom, esse pedaço aqui é o lado do quadrado, vou chamar de Lzão. E esse pedaço aqui, gente, observa, é metade do lado. Ó, eu tenho Lzão sobre 2 aqui. E eu tenho a outra metade do lado aqui. Ou seja, gente, eu consigo descobrir esse L fazendo Pitágoras. Vai ficar um Pitágoras escroto? Vai. Vamos lá, como é que vai ficar esse Pitágoras? L ao quadrado mais parênteses. E aí vai ficar L sobre 2, parênteses de novo, ao quadrado. É igual a parênteses 5 raiz de 5 ao quadrado. A conta você já viu que não vai ficar nada boa, né? Isso aqui vai ficar L2. L sobre 2 ao quadrado dá L2 sobre 4. Beleza?
Do outro lado vai ficar 5 ao quadrado, 25. E raiz de 5 ao quadrado, 5. Então a gente ficou assim, gente. Se eu tirar o MMC aqui, na verdade, né? Posso tirar esse MMC aqui, ó, multiplicar aqui e aqui. Como a gente sabe que aqui é 1 e aqui é 1, eu posso multiplicar, botar uma barrinha aqui, né? Pra gente. Vou multiplicar aqui por 4, aqui por 1 e aqui por 4. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou multiplicar por 4, aqui eu vou multiplicar 1 e aqui eu vou multiplicar por 4 se eu for tirar o MMC. Vai ficar assim, gente, ó. 4L2 mais L2 igual. E aí ali em cima vai dar 4 vezes 25 vezes 5. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 2 dá 250, vezes 4 vai dar 500. Ou seja, eu fico com 5L2, L2 não L3, igual a 500. E eu fico com L2 igual a 100. O que me resulta, gente, que o L é igual a 10. Pronto! Descobri quanto vale o lado do quadrado amarelo. Em que isso vai ajudar a gente? Agora, gente, eu já fiz esse Pitágoras aqui, né? A gente fez esse Pitágoras aqui, ó. Perfeito? Que eu vou chamar de Pit 1. Agora eu vou fazer um outro Pitágoras, que esse é bem mais complicado de você enxergar nessa questão, que é esse aqui, olha pra cá, ó. Vou puxar esse raio pra cá. Observa que tudo isso aqui, ó, 5 raiz de 5, 5 raiz de 5, 5 raiz de 5, 5 raiz de 5, daqui até aqui, ó, também é 5 raiz de 5. E aí eu quero que você enxergue agora esse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos ver se você está enxergando ele. Esse triângulo retângulo mais azeitadinho aqui, tá vendo ele aqui, ó? Vou trazer ele para cá, ó. Esse triângulo retângulo que tem esse ponto F aqui, ó. E esse ponto E aqui embaixo. Beleza? Bom, o que a gente sabe, gente? Que tem uma divisória aqui, ó, que é o ponto B. Né? Esse ponto B, ele tá aqui, ó. Ele tem uma marcação aqui. E do centro até o B é metade do lado. Observa que aqui, ó, na esquerda, L sobre 2, L sobre 2. Se o meu lado é 10, eu já sei então que aqui vale 5 e aqui vale 5. Então daqui até aqui vale 5. Do B até o E é o que eu quero descobrir, vou chamar de X. Do E até o F também é o lado do quadrado, vou chamar de X. E a minha hipotenusa aqui, ó, é o raio, vai ser 5 raiz de 5. Beleza? E aí eu consigo fazer esse outro Pitágoras aqui, ó, que eu vou até pintar de uma corzinha rosa. Vê se você consegue enxergar esse Pitágoras aqui, ó. Pronto. Como que vai ficar esse Pitágoras aqui, gente? X ao quadrado mais... E aí o outro cateto, ele vale 5 mais x, ou x mais 5, tanto faz. Não faz diferença. Ao quadrado. Isso é igual à hipotenusa, que é o 5 raiz de 5 ao quadrado. Beleza? Então, esse é o meu Pitágoras rosa. E aí agora eu tenho que desenvolver isso aqui. Vai ficar x2, x mais 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes, então 10x. Primeiro pelo segundo. Mais quadrado do segundo, 25. Tem que lembrar produto notável. E aqui vai ficar 5 ao quadrado, 25, vezes 5. Né? E aí a gente ficou com a seguinte equação do segundo grau. 2x ao quadrado, mais 10x. E do lado de cá vai ficar 25 tira 125, não é isso? 25 tira 125 vai dar menos 100. Isso tudo igual a zero. Vira uma equação do segundo grau. Eu posso, inclusive, simplificar ela, dividir todo mundo por 2, vai ficar x2 mais 5x menos 50 igual a zero. E aí, gente, não tem jeito. Posso fazer delta, por exemplo, vamos fazer fórmula de Bhaskara. Tem gente que prefere do que fazer sobreproduto, né? Vai ser B2 dá 25, menos 4, vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 50. Vamos fazer assim, que acho que todo mundo gosta mais de Bhaskara do que de sobreproduto. Então, o teu delta vai ser 25 mais 4 vezes 50 dá 200.
Então, esse delta, ele vai dar 225. Fórmula de Bhaskara, gente. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b vai dar menos 5. E aí vai ficar mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 225, que é 15, sobre 2a, que no caso é 2. Quais são as minhas duas raízes, gente? Minhas duas raízes são menos 5 mais 15, dividido por 2. Então, menos 5 mais 15 vai dar 10, dividido por 2, que é 5. Então, eu tenho duas raízes aí. Ó. A primeira delas, menos 5 mais 15 vai dar 10, dividido em 2, 5. E a outra é menos 5 menos 15, que vai dar menos 20, dividido em 2 vai dar menos 10. Como o x ele é o lado do quadrado azul, a gente sabe que o x não pode ser negativo. Então, ele não pode ser o menos 10. Beleza? Como ele não pode ser o menos 10, gabarito da questão, gente, o meu x vale 5. Beleza? E aí, se ele fala que o x vale 5, se a gente descobriu que o x vale 5, que o lado do quadrado azul vale 5, obviamente que a área dele, que é a parte mais fácil da questão, se o lado é 5, a minha área vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Beleza? 25 centímetros quadrados vai ser o gabarito da nossa questão. E aí, o gabarito da questão fica sendo a letrinha A. Beleza? Então, o que eu fiz para resolver essa questão, gente? 2 Pitágoras. Primeiramente, eu fiz o Pitágoras vermelho aqui para encontrar o lado do quadrado amarelo. E aí, depois eu fiz esse Pitágoras rosa aqui, ó, com hipotenusa, que é o raio do semicírculo. Cateto menor, que é exatamente o que a gente quer, que é o lado do quadrado azul. E esse cateto maior, que vai ser o lado do quadrado azul mais metade do lado do quadrado amarelo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de geometria plana do nosso projeto ERG, e a questãozinha que fala sobre Teorema de Pitágoras. Vamos para a questão. Na questão ele fala o seguinte: barris de carvalho costumam ser usados para dar sabor a muitos tipos de vinho. Considere um desses barris representado na ilustração abaixo. Ele me deu essa imagem e ele falou quais são os valores de y, de x, de z e de h. Um dos métodos usados para calcular o volume aproximado desses barris em litros consiste em medir com uma vareta a distância interna x em metros do furo A, na metade da altura do barril, ao ponto C da base, situado do lado oposto, e em seguida aplica-se a fórmula 605 vezes x ao cubo litros. E aí ele me dá as medidas desse barril. Gente, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar esse barril aqui e vou trazer a imagem dele para cá em um tamanho maior para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Então, a nossa imagem é essa aqui. Beleza? E aí ele me fala o seguinte, ele fala que o y vale 0,7. Então, eu já vou colocar aqui esse tamanho aqui, ó. Ele é 0,7 metros. Beleza? Já esse pedaço aqui, ele vale 0,5 metros. A altura toda é 1,6. Então, se essa altura aqui, gente, ela é 1,6 metros, vou até chegar para a esquerda, significa que esse h sobre 2 aqui, ele vai ser igual a 0,8. Beleza? Então, esse h aqui é igual a 0,8. Beleza? H sobre 2, né? Que seria metade do 1,6. E a pergunta dele é, quanto vale esse volume? Gente, ele me deu no enunciado uma maneira de calcular o volume, que é essa aqui, ó. Descobrindo o valor do x. Então, o que eu preciso, gente? Calcular nessa questão o valor dessa diagonal aqui, x, tá vendo? Como que eu vou fazer isso, gente? Eu já tenho, por exemplo, esse tamanho verde aqui. Dá uma olhada, gente, ó, que eu vou projetar para baixo. Se eu projetar isso aqui 90 graus para baixo, eu já tenho esse tamanho. Esse tamanho aqui é 0,8. Agora, esse laranja aqui é 0,5. Dá uma olhada. Esse tamanho aqui é 0,5. Mas está faltando um pouquinho ainda, né, para chegar no verde. Observem o seguinte, gente. Esse tamanho aqui vale 0,5. Esse tamanho azul claro aqui, dá uma olhada nele, ó. Esse tamanho aqui azul claro vale 0,7.
Aí eu vou trazer essa figura para cá, ó. 0,7. Beleza? Retinho, 0,7. Quer ficar reto não? Ficou. 0,7. Esse laranja é 0,5. Beleza? E aí a gente tem o seguinte, gente, olha. Fica reto, bodega. Esse laranja é 0,5. E aí o que acontece, gente? Presta bastante atenção aqui nessa questão. Se aqui é 0,7 e aqui é 0,5, essa figura aqui, ó, ela é bem homogênea de um lado e do outro, as duas laterais são praticamente idênticas, né? Esse arco aqui, AD, é o mesmo arco BC. Se esse arco ele é o mesmo, então a gente tem certeza que se eu ligasse, por exemplo, daqui para cá e daqui para cá, eu teria um trapézio isósceles. O que isso quer dizer, gente, que o trapézio é isósceles? Teria o seguinte, se aqui é 0,5, né? Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é 0,5. E esse azul é 0,7. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse mesmo laranja aqui. Tá vendo? Ele é igualzinho aqui, ó. O laranja daqui. E vou empurrar ele para cima. Se eu empurrar ele para cima, ficam faltando dois pedacinhos que eu vou pintar de, sei lá, pintar de preto. Esse pedacinho preto aqui. Beleza? Que vai ter o mesmo pedaço de quem, gente? Esse pedaço preto aqui, ó. Ele vai ter o mesmo tamanho desse pedaço preto aqui. E fica fácil descobrir. Porque é só eu pensar o seguinte, gente. Quanto que o 0,5 falta para chegar no 0,7? Beleza? Então, o que eu preciso descobrir aqui agora, gente? O 0,5 para 0,7 falta 0,2. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Aqui é 0,5. O pretinho vai ser 0,1, que é, né? Tem que ser o mesmo tamanho daqui, que é 0,1 também. Então, esses dois pedaços pretos valem 0,1. O que eu quero dizer com isso, gente? Que esse pedacinho preto que está faltando aqui, ó, para eu fechar o meu triângulo retângulo, ele vale exatamente 0,1. Ó, tentar colocar ele aqui pequenininho. Eu acho que ele não vai caber. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dele. Vou botar 10, aí ele vai caber aqui, ó. Esse pedacinho pretinho aqui, ó, ele vai valer 0,1. E aí, gente, se esse pedaço vale 0,1, você consegue entender que esse triângulo retângulo, né, que tem a hipotenusa rosa, vamos lá, esse triângulo retângulo que tem a hipotenusa rosa, ele vai ficar da seguinte forma. Aqui é o nosso X. Esse verde, que é um dos catetos, né, vale 0,8. Está completamente fora de escala, né, esse desenho. E esse aqui agora, dá uma olhadinha aqui, gente, que eu vou pintar ele de branco, ó. Não pode ser branco não, tem que ser, sei lá, cinza. Esse pedaço inteiro aqui. Esse pedaço inteiro vai ser o 0,5 mais o 0,1. Se ele vai ser o 0,5 mais o 0,1, ele vai ser 0,6. E aí agora, gente, é só fazer esse Pitágoras aqui, ó. Como é que vai ficar esse nosso Pitágoras aqui, gente? Vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a 0,6 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado. Então, o meu x ao quadrado vai ser 0,36. Eita! 0,36 mais 0,64. 0,36 com 0,64, gente, dá 1. Então, meu x é a raiz quadrada de 1, que vale 1. Como a gente está falando de metro, esse x está valendo 1 metro. Beleza? Foi? E aí, agora a gente tem o seguinte, se o x vale 1, observa o seguinte, gente, ó. Se a gente está falando de metro, né? O nosso volume aqui agora, esse volume aqui, ele vai ser 605. Beleza? Vezes x ao cubo, vezes 1 ao cubo.
que dá o próprio 605. Beleza? Tranquilo? 605 o que, gente? Litros. Vai ser o volume desse barrilzinho aí, sabendo que esse X vale 1. Beleza? E aí o gabarito da questão fica sendo a letrinha A. 605,0 vai ser o nosso volume aproximado em litros desse barril. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha, a última questão desse módulo inicial de geometria plana, que fala sobre comprimento de circunferência e comprimento de arco. Vamos para a questão. A questão fala o seguinte: a figura a seguir ilustra o deslocamento de uma partícula pelo percurso FGHI, partindo do ponto F, sobre os arcos e sobre a reta, conforme a indicação abaixo. E aí você percebe, gente, que o trajeto dessa partícula ele é feito na direção das setas rosas, ó, do F para o G, do G para o H, do H para o I. Então o trajeto deles são essas três partes rosas aqui. E observa que duas delas, do F para o G e do H para o I, são partes de circunferências. Que circunferência é essa, Link? Onde você está vendo isso? Dá uma olhadinha aqui, gente. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa circunferência aqui, o HI é uma parte do comprimento desse arco. Beleza? E aí, se você pegar essa outra circunferência grande aqui, ó, que eu não vou nem conseguir colocá-la toda, mas acho que dá para colocar alguma coisa. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Se a gente fizer isso aqui, você percebe que o FG também é um pedaço dessa circunferência. Beleza? E aí eu vou tentar pintar para você aqui, ó, com uma caneta mais grossa. Vou tentar pintar para você o seguinte, ó. Vai ser difícil aqui eu pintar, porque essa canetinha aqui não pinta muito, não. Ó, pronto, pintei de rosa aqui, ó. Esse pedaço rosa aqui, ele é o comprimento, um pedaço do comprimento dessa circunferência grande aqui. E esse pedaço verde aqui, ó, ele é um pedaço do comprimento dessa circunferência menor. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, dois pedaços de circunferência, mas circunferências diferentes. E aí você percebe o seguinte, gente, dá uma olhada nesse rosa aqui, ó. Esse ângulo de 90 ele foi dividido em três partes. Tá vendo esse ângulo de 90 aqui, ó? Vou pintar ele de preto para vocês. Esse ângulo de 90 aqui, ó, ele foi dividido em três partes. O que isso quer dizer, gente? Que esse ângulo aqui é 30 graus, 90 dividido em 3, né? 30, 30, 30. O que isso quer dizer? Que esse comprimento verde, dessa circunferência verde, ele é um comprimento de circunferência. Vou até desenhar para você aqui, ó. Aqui está a minha bolinha menor. Beleza? E aí essa bolinha menor, ela tem isso aqui, ó. Ela tem esse pedaço aqui, que é o raio dela, que eu não sei quanto é. E ela tem esse arco verde aqui. Estou pegando a circunferência menor, tá, gente? Foi? E aí, vamos lá, gente. Ele fala para mim que o CD é Rzinho. Então, esse raio aqui, ó. Aqui, vou botar aqui preto, né? Aqui é Rzinho. E aqui é Rzinho. Se aqui é Rzinho, aqui é R. Beleza? E aqui é R. Mais uma vez, gente. Se eu dividir a minha circunferência em três partes iguais, ele até colocou aqui, ó, 30, 60, né? Se eu dividir minha circunferência em três arcos iguais aqui, ó, 30, 30, 30, o que isso quer dizer, gente? Que esse ângulo completo aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 60 graus. 30 com 30. E aí eu vou colocar aqui, bem pequenininho, que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Bom, então esse comprimento de arco verde, ele é um comprimento de arco de 60 graus. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, comprimento. Não sei se vai ficar bom a cor, acho que não. Vou colocar aqui, ó, o comprimento desse arco aqui. Vou começar em verde. Comprimento de um arco de 60 graus. Perfeito?
Como é que eu calculo o comprimento do arco de 60 graus, gente? Vou escrever em preto aqui, porque em verde está muito ruim. Ele vai ser o meu 2πr, 2π vezes o raio. Vou botar aqui, 2 vezes π vezes o raio, dividido por 6. Gente, por que 2π vezes o raio? 2π vezes o raio é a fórmula, né? Comprimento de uma circunferência total, 2πr. Dividido por 6, por quê, gente? Porque o 60 graus, ele é a sexta parte de 360. Beleza? E aí você pode pensar o seguinte, como é que você sabe isso, Link? É só você pegar o 360 e dividir por 60, que vai dar exatamente 6. Então, o 60 graus vai ser 2π vezes o raio, dividido por 6. Então, vai ficar 2π vezes... O raio desse círculo é o próprio rzinho, dividido por 6. E aí, se você quiser melhorar isso aqui, ou simplificar isso aqui vai dar π vezes r, dividido por 3. Foi? Então, eu já sei esse pedaço verde quanto vale, que vai ser π vezes r, dividido por 3. Perfeito? Pronto. Agora vai. Já sei o tamanho verde. Beleza? Bom, esse tamanho aqui que eu vou pintar de... deixa eu ver... azul. Esse pedaço aqui, ó, dá uma olhada. Que eu estou pintando de azul. Ele não é um pedaço de circunferência, tá, gente? A gente vai calcular ele depois. Ele faz parte da nossa pergunta, mas ele não é um comprimento de circunferência. Agora eu vou pegar essa circunferência grande aqui, ó. Observa o seguinte, ele me fala no enunciado que a distância daqui, ó, observa que o CE vale R, né? Aliás, o CD vale R, né, que é do C até o D. E do C até o E vale 2 R's. O que isso quer dizer, gente? Que aqui também vale Rzinho. E o raio dessa bola grandona aqui, essa bola maior, o raio dessa bola maior, que eu vou pegar agora uma bola maior, o raio dela é 2 R's. 2 Rzinhos. E o arco referente a ela que a gente vai pegar dessa bola grande é o arco rosa. Dá uma olhada nele aqui, gente. Então a gente está falando agora de um arco que não é um arco de 60 graus. Observa que o arco rosa, ele está nesse pedaço aqui, ó. Pintei aqui de preto para você ver, e aqui, ó, tá vendo? Ele é um arco referente só a 1/3, né, desse 90 graus. Então, esse arco aqui, na verdade, ele é um arco de 30 graus. Observa que a gente está falando agora o seguinte, ó. Eu tenho uma circunferência que não tem mais raio R. Essa circunferência passa a ter raio 2Rs. E esse ângulozinho aqui, ó, ele não é mais um ângulo de 60. Esse ângulozinho aqui passa a ser um ângulo de... Deixa eu diminuir o tamanho. Ele passa a ser um ângulo de 30 graus. Beleza? E o arco que a gente vai calcular, gente, é esse arco rosa aqui, ó. Beleza? Como é que eu calculo o comprimento de um arco de 30 graus, gente? Fácil. Não é muito difícil. Comprimento. Vou botar aqui, ó. Comprimento de um arco de 30 graus. Eu posso pensar o seguinte, gente. O 30 graus é que fração de 360? Link, não sei de cabeça. Qual é a conta que eu faço? Tu vai pegar o 360 e vai dividir por 30. Se você pegar o 360 e dividir por 30, dá 12. Vai dar 36 por 3. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o comprimento de um arco de 30 graus vai ser 2 vezes π vezes o raio dividido por 12. Só que observem agora, é 2π vezes o raio dividido por 12. O meu raio agora não é mais R. O raio que a gente está falando agora é um raio 2R. Então isso aqui vai ficar com a seguinte expressão. 2 vezes π vezes o raio, que é 2Rs, dividido por 12. Foi? Se eu simplificar essa conta, em cima vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4 π sobre 12. Se você simplificar e dividir por 4 em cima e embaixo,
você vai chegar em que expressão, gente? Você vai chegar em π sobre 3. E deu a mesma coisa que o de cima. Coincidência total, tá? Não tem nenhuma relação desse jeito. Na verdade vai ficar π vezes r, né? Deixa eu chegar pro lado aqui que ficou faltando raio. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4, πr. Ficou faltando um rzinho aqui, né? 4 πrzinho sobre 12. Simplificando 4 e 12, isso aqui vai dar só π vezes r sobre 3. Beleza? E aí a gente tem, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, sendo também πr sobre 3. Agora observa o seguinte, gente, se o raio da grande é 2r e o raio da pequenininha é r, esse pedacinho azul aqui, ó, é igualzinho esse de baixo, ó. Esse pedacinhozinho azul aqui, ele vale exatamente um r, né, para completar 2 r's. Ou seja, gente, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta, eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Então, vou colocar assim, ó, resposta. A resposta é a soma desses 3 pedaços. Vai ser quem, gente? Vai ser o pedaço rosa primeiro, né, do F até o G. E aí, do F até o G, isso aqui vai dar π vezes R sobre 3. Beleza? Esse é o rosa. E aí você vai somar esse rosa com o azul. Que o azul é só um R. Vou botar ele azul aqui. Vai somar ele... Opa, peraí. Somar com o R, que é azul. E você vai somar depois do azul o verde, que também é πr sobre 3. Então, vou botar aqui, ó, π vezes R sobre 3. Pronto, gente. Essa seria a sua resposta. Só que, obviamente, a gente vai ter que tirar o MMC disso daí, né? E aí, como é que eu tiro o MMC disso aqui, gente? Vamos lá. O MMC vai ser entre 3 e 1, né? Porque se eu colocar aqui, ó, esse cara aqui multiplica por quanto, esse por quanto e esse por quanto. Então, vamos lá, gente. Esse aqui vai multiplicar por 1, esse vai multiplicar por 3 e esse vai multiplicar por 1. Então, como é que vai ficar essa continha aí, gente, na nossa resposta? Em cima vai ficar... Eita! É π vezes R mais 3R's mais π vezes R de novo. Beleza? Tudo isso sobre 3. Show! Tudo isso aqui sobre 3. Posso juntar um πr com πr? Pode. Isso aqui vai ficar πr mais πr. Isso aqui vai dar 2πr mais 3r's. Tudo isso sobre 3. Beleza? Na verdade, o que ele colocou aqui no enunciado, né? No enunciado ele fez o seguinte... vou até ter que voltar, né? Vou voltar ao seguinte, vamos fazer assim então. Que ele não juntou os... Ele juntou só esses dois aqui, ó. Ele juntou um πr sobre 3 com outro πr sobre 3. Ele juntou esses dois e colocou 2πr. Vou botar aqui, ó, 2πr sobre 3. Ele juntou esses dois pretos. E ele não tirou o MMC, tá, gente? Ficou mais fácil até. Ele vai somar isso aqui com o azulzinho, que é um R. Pronto. E já fechou. E aí a tua resposta fica sendo só essa aqui, ó. 2πr sobre 3 mais R. E você não precisa tirar o MMC. Gabarito da questão, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Letra A, 2πr sobre 3 mais R. Vou até colocar de outra cor aqui. Vou ter que colocar de... deixa eu ver. Laranja não. Vou colocar de roxo aqui. Vou colocar de preto. Pronto. Gabarito da questão aqui, gente. Letra A, ó. 2πr sobre 3 mais R. Beleza? Seria exatamente o pedaço rosa, que a gente calculou aqui embaixo, mais o pedaço azul, que é fácil, mais o pedaço verde. Então, questãozinha que fala sobre comprimento de circunferência e comprimento de arco. Muito importante, a UERJ vira e mexe vem com questões que falam sobre comprimento de circunferência e é importante você saber para o seu exame de qualificação. Beijo, gente. Até a próxima.